com o promotor do caso, Alexandre Carrinho Muniz. Muito boa tarde. O senhor consegue nos ouvir? Bom dia a todos. Agora eu estou conseguindo ouvir um pouquinho só do teu áudio. Da áudio da Natália eu não estou conseguindo escutar. Agora sim, então, boa tarde para você, Dr. Alexandre Carrinho Muniz, promotor do caso Flávia, que gentilmente mais uma vez aceitou o nosso convite. Consegue nos ouvir bem então? Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos. Promotor, foi uma reviravolta que aconteceu neste caso. Inicialmente pensava-se que o marido tinha uma participação no crime, mas ficou comprovado que não? O áudio da Natália eu não estou conseguindo escutar. O doutor não consegue ouvir a Natália então, doutor, vou fazer a pergunta aqui por ela. Nós tivemos uma reviravolta muito grande do caso desde a última vez que conversamos. Queria que o senhor então destacasse o que aconteceu para que a opinião aí do Ministério Público e dos promotores desse caso mudasse. Certo. Na realidade, todo o contexto do crime, né, desde o momento que foi descoberto, e o comportamento também de ambos, né, tanto do autor como da autora do crime, dos acusados, né, tanto dos dois acusados, foi no sentido de levantar essas suspeitas porque não havia uma explicação plausível de como é que ele não conseguiria notar que ela de fato não estivesse grávida, né? Apesar de toda a publicidade que ela dava a respeito dessa falsa gravidez, etc. E então por isso ele acabou sendo realmente acusado nesse processo. Mas, inobstante, o processo é justamente para isso, para que se possam coletar todas as provas de maneira mais eficaz possível. Os aparelhos celulares que foram encaminhados à perícia voltaram com algumas informações dos quais foram depois selecionadas e identificadas pela Polícia Civil, que numa reunião com os promotores de justiça, com o Ministério Público, acabou se notando ali uma série de conversas entre ambos, né, entre o casal, que mostrava de maneira assim extremamente categórica que ela enganava ele a respeito dessa falsa gravidez. Então, o que se verificou é que com os elementos identificados no sentido de que ele não passava muito tempo com ela na residência dela, ficava muito tempo fora, e ela também aproveitando dessa ausência dele, dizendo que fazia os exames quando ele estava fora, ou que procurava enganá-lo a respeito da realização desses exames. E essa troca de conversas, tanto de mensagens quanto de áudios, mostrou de maneira bem categórica que ele foi enganado também nessa trama toda que foi armada pela acusada, né? Então, diante dessas informações que o Ministério Público acabou constatando, junto com a Polícia Civil, nós tratamos de imediatamente pedir a revogação da prisão preventiva do acusado. Doutor, o senhor falou aí sobre alienação da parte da Rosalba com o marido. Quais foram as provas para que a promotoria chegasse a essa conclusão? Tem alguma prova de fato concreta que o senhor possa passar? Tem vários áudios que demonstram que ela falava com ele a respeito dessa gravidez e que ele acabava sendo enganado por ela, porque ela falava a respeito dos exames que ia realizar e não realizou exame nenhum. Assim, na verdade, é uma quantidade bastante grande de conversas entre os dois, né? Fica até um pouco difícil. O que eu posso fazer é pincelar alguns exemplos, e um desses exemplos que eu dou é esse, de exames que ela dizia que ia fazer e não fazia, exames que ele queria fazer com ela e ela mentia a respeito das datas, e dizia que tinha sido alterado para que ele não pudesse comparecer, e áudios que ela mandava também a respeito da realização já de exames que ela falava. Há inclusive uma divergência entre os dois com relação ao período de gestação, e ele começa a questionar, mas como, né? Se já era para estar com uma gestação mais avançada, como é que estão dizendo que é uma gestação mais atrasada? E ela acaba dando uma desculpa para ele, e ele acaba aceitando, acaba acreditando. Enfim, todos esses arquivos acabaram demonstrando isso. Para quem está chegando agora, nós estamos recebendo o promotor do caso Flávia Godinho Mafra, o Alexandre Carrinho Muniz, promotor do Ministério Público de Santa Catarina, que é o promotor desse caso que chocou todo o Brasil e toda a nossa região. Doutor, para a gente continuar falando então desse assunto, o senhor falou aí sobre que ela tentou, então, aliciou ele escondeu então esse motivo da gravidez e diversas outras situações dele.
Essa atitude dela de tentar ir trazer, enrolar ele, enganar ele dessa forma, aplica em algum crime? Não, na realidade isso por si só não chega a caracterizar crime algum, né? É um ilícito, é um ato contrário ao direito, mas não chega a caracterizar um crime. Claro que isso vai ser analisado na hora de uma aplicação da pena, isso também vai ser levado em consideração pelo juiz, porque, obviamente, isso demonstra a forma como ela arquitetou toda essa trama, né? Envolvendo, inclusive, o próprio marido que, justamente pela conduta dela, acabou envolvendo, até mesmo na acusação que ele acabou sofrendo. Uma vez que nós conversamos, o senhor afirmou então que para o Ministério Público de Santa Catarina ele era coautor do crime. Então é possível então agora afirmar que ele é inocente desse caso? Sim, a afirmação que foi feita anteriormente era com base nos elementos que nós tínhamos no processo até então. E os elementos que nós tínhamos eram o interrogatório dele, que houve algumas contradições, agora se imaginando por quê, né? Porque realmente ele não deve ter tido noção no momento que ele foi ouvido pela polícia da trama que ele estava envolvido, né? Então houve algumas contradições. Houve a ausência de explicações de por que ele foi levar os objetos pessoais da vítima até a casa deles, né? Era outro elemento que também só depunha contra ele, e que agora, com as informações, com provas novas que vieram aos autos, que são esses áudios e trocas de mensagens entre os dois, entre o casal, é que se identificou. Como é que ele vinha sendo enganado? Porque era algo que até então se tornava inexplicável, né? E agora, por mais surpreendente que ainda possa ser, e de fato eu sei que algumas pessoas podem pegar e olhar a situação e dizer, mas isso é inacreditável, né? Mas o fato é que realmente se comprovou, e isso por várias provas, por toda a conversação que eles tiveram no decorrer do primeiro semestre desse ano, e que mostra de fato que ela enganou ele várias vezes. E enganou, inclusive, no dia em que o crime aconteceu. Pois um dos áudios mostra também que ela fala para ele que teve a criança no carro, no veículo que ela estava dirigindo, que ela estava indo em direção ao hospital, que era para ele pegar algumas roupas dela, e depois há uma troca de mensagem em que ela pede para levar uma bolsa que seria supostamente de uma amiga dela, que ela acabou dando carona uma outra vez, e que ela disse que foi esquecida aquela bolsa, que é para levar para casa. Justamente os pertences da vítima, né? Então, tudo isso aí é uma demonstração de que ele foi enganado pela sua, então, esposa, né? Do início ao fim, inclusive no dia do crime e após o crime. E essas provas novas que surgiram agora foram suficientes para que o Ministério Público pegasse e dissesse, se fizesse uma reflexão e dissesse, não, essas provas demonstram que todo aquele contexto anterior que depunha contra ele agora estão razoavelmente, suficientemente explicadas, a razão pela qual nós pedimos então a revogação da prisão preventiva. O que nós vimos foi que ela de fato conseguiu enganar até mesmo o próprio marido. Doutor, e quais serão agora os próximos passos do julgamento então da Rosalba e os próximos passos também dessa investigação? Bom, agora nós estamos aguardando, porque foi determinada a realização do exame de insanidade mental, ele ainda não foi realizado, foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias para que seja agendado o exame, né? E aí nós vamos aguardar a resposta desse laudo. Com a resposta desse laudo, outros atos serão determinados daqui para frente, né? E que atos são esses? A ouvida de testemunhas, claro, a depender da realização ou da conclusão do próprio laudo pericial de insanidade mental, nós vamos tomar uma atitude ou outra, né? O que o Ministério Público espera, até diante de todo esse contexto histórico que houve, é que o exame de insanidade mental conclua pela imputabilidade, ou seja, que ela responda pelo crime, né? E se isso ocorrer, é o que nós esperamos, o próximo passo será a designação de uma audiência de instrução e julgamento, onde vão ser ouvidas as testemunhas da acusação e testemunhas de defesa e, ao final, interrogados. Como eu mencionei anteriormente, nós tivemos aí uma grande reviravolta desde a nossa última conversa para essa de hoje. O senhor acredita em mais alguma reviravolta nesse caso ou está praticamente fechado? Não, a questão envolvendo o Corréu
Era no sentido de ele ter ciência da condição de falsa gravidez da Corré, né, da Rosalba, e também de ter agido de forma a proteger ou conseguir proteger toda a circunstância ocorrida na data do crime, levando inclusive os objetos para casa, mas isso acabou sendo explicado por essa prova, que foi nova. No caso da Rosalba, é incontroverso que ela praticou o crime. Então, a única controvérsia agora que está girando é em cima da questão da sanidade mental dela no momento que praticou o crime ou não. É a única controvérsia que existe. Isso vai ser resolvido através do laudo de insanidade mental. Quando o psiquiatra forense fizer o exame e der o seu parecer, é que nós vamos ter uma definição muito clara a respeito. Outras circunstâncias aí pormenores, a existência de qualificadoras ou de crimes conexos, podem ser ainda assim objetos de divergência, mas não a respeito da autoria do crime e do crime em si. Isso, com certeza, eu acho que nós não vamos mais ter nenhuma reviravolta. E, doutor, já tem data, então, marcada para esse exame? Ainda não. O IGP, foi determinado pelo juiz que o IGP fizesse o exame, aí nós estamos aguardando agora o retorno do Instituto Geral de Perícia, o IGP, para que ele nos noticie quando é que vai ser realizado esse exame de insanidade mental. Então tá certo. Doutor, mais uma vez, em nome de toda a equipe do VIP Social, eu agradeço por gentilmente atender nosso pedido de participação mais uma vez aqui no Jornal VIP. E a gente volta a conversar em breve assim que tivermos mais situações desse caso. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Desculpa não poder responder as perguntas de ambos os apresentadores, mas realmente eu não estou conseguindo escutar um dos áudios, mas eu fico à disposição como sempre. Muito obrigado.